Oi, gente, boa tarde. Rosângela, Patrícia, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. E o objetivo um pouco desse momento aqui, síncrono, é a gente discutir um pouco do plano de ensino, a forma de organização da disciplina, né? Eu gosto muito das turmas de agropecuária, porque vocês são assim rápidos em responder. Oi, Moraes, seja bem-vindo aí, muito obrigado pela presença, né? Boa Vocês são tarde, muito professora. rápidos, vontade, em dar um feedback para a gente, em fazer as atividades, isso é muito estimulante, sabe? Eu gosto demais, assim, dessa participação de vocês, além de que a agropecuária sempre supera e fazem podcasts maravilhosos, trabalhos maravilhosos dentro da disciplina. Eu sou muito grata à turma do subsequente de tecnologia de alimentos. Muito, muito obrigada, viu? Gente, a ideia hoje é eu me apresentar para vocês e apresentar para vocês também o plano da disciplina. Eu estou apresentando aqui a tela para a gente falar um pouquinho da disciplina e depois eu finalizo me apresentando aí para vocês, né? Então, está apresentando aqui a tela, vocês já estão vendo, né? E a nossa disciplina para o semestre, gente, é tecnologia de alimentos. Vocês estão aí no semestre do módulo animal e a disciplina ela vem convergir, né? Tudo que vocês aprenderam no segundo e no terceiro semestre aí de agropecuária, falando bem sobre a agregação de valor à matéria-prima agropecuária. Então, a tecnologia de alimentos ela tem como finalidade isso, a agregação de valor às matérias-primas agropecuárias. Eu gosto muito de enfatizar ao longo de todos os semestres que é muito difícil produzir, e se você não agregar valor àquilo que você produz dentro da agropecuária, aí quem vai ganhar o dinheiro de tudo aquilo que você produziu, trabalhou, vai ser quem processou, quem agregou valor, né? Então, assim, aquilo que a gente costuma falar, não é o produtor que fica rico, e sim o distribuidor, o representante, o atravessador que ganha dinheiro. Mas por quê? Porque ele está agregando valor com o processamento, ele está permitindo e possibilitando uma maior conservação, uma disponibilização daquela matéria-prima que você produziu direto para o consumo. E por que nós, produtores, não podemos trabalhar isso, né? Essa agregação do valor. Então, a tecnologia, ela vem dar condições de vocês darem essa resposta ao produtor rural. Como agregar valor ao seu produto? Seja para ele durar mais, ter uma conservação maior, que dê tempo de você comercializar com um preço melhor, agregando aí a inovação do consumo daquele produto de uma forma mais prática, mais segura, né? Então, assim, a tecnologia de alimentos ela vem dar essa visão para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a nossa resolução, que nos permite essa nossa forma de ensino remoto, que trouxe muitas facilidades, né, gente? Ela permitiu aí que a gente desenvolvesse outras habilidades, né? Seja nós como professores, seja vocês como os alunos, e é um momento extremamente importante, né, da gente usar o aprendizado para transformar nossas vidas, né? A metodologia de ensino, a gente tem em cada mês uma aula síncrona, tá? Que é essa aula aqui que a gente está se encontrando e conversando e tirando dúvidas e apresentando conteúdo. E ao longo das semanas, eu vou disponibilizando para vocês os nossos materiais de estudo, né? Que aí eu já vou explicar a nossa organização daqui a pouco. Então, a gente tem os momentos síncronos mensais e os momentos assíncronos semanais, né? Eu gosto muito de enfatizar aqui a necessidade de construir o conhecimento de forma autônoma, tá?
é importante, na primeira atividade do semestre, que você escolha uma matéria-prima na qual você tenha afinidade, na qual você se identifica, na qual você quer produzir um conhecimento, né? Isso daí requer de você uma autonomia. É algo daquilo que você, a partir do seu autoconhecimento, a partir daquilo que você se conhece, você gostaria de estudar. Seja porque profissionalmente é algo que te identifica, profissionalmente é algo do futuro que você visualiza como um negócio. Então, assim, essa construção da avaliação ali que vocês vão ver, ela vai muito da autonomia de cada aluno, tá? A gente vai ter aí diversos momentos na qual a gente pode discutir, conversar. É importante ter uma capacidade crítica, por quê? Porque eu vou mandar artigos para vocês, e aí eu quero que vocês se concentrem, né? Porque eu vou mandar vários artigos e você vai precisar ler os vários artigos para você fazer uma visão crítica, né? Então, assim, eu gostei muito desse artigo, vou trabalhar só esse artigo. Não pode. Primeiro que você vai correr um risco muito grande de fazer plágio. Segundo, que você não vai ter construído ali um conhecimento, né? Que, na verdade, você vai ter que ver vários tipos de artigo e construir criticamente o seu material. Tá? Então, precisa aí de uma leitura, de uma análise crítica para você construir um material importante, né? De cunho científico, de embasamento científico sobre aquele assunto, aquela matéria-prima que você escolheu, né? Então, muitos alunos aí já se adiantaram para tentar já fazer logo o resumo, mas é importante, né, que vocês assistam aqui essa explicação para que você possa entender que o seu resumo do tipo revisão de literatura, ele tem que ser construído a partir de uma análise crítica dos artigos que eu envio para vocês. Então, você não pode escolher um único artigo e fazer a sua revisão, né? Na verdade, você vai ler os artigos e, a partir dali, você vai construir um conhecimento, tá? Vai construir uma análise crítica baseada nos artigos, né? Então, assim, professor, eu quero falar de método de conservação de grãos. E aí eu vi que a gente tem várias metodologias, né? Eu não posso abordar só uma. Você pode, mas cita as outras e aborda só uma. Mas você tem que citar as outras, né? Então, assim, porque aí você está fazendo uma análise crítica. Então, é importante isso. A outra questão importante é a capacidade argumentativa. Hoje, um dos aspectos essenciais, vocês sabem disso, porque a gente pode colocar qualquer palavra no Google e vai vir um monte de informação. Mas qual informação, para mim, me é mais necessária? Para que você tenha uma informação que para você é mais necessária, você tem que saber fazer a pergunta certa. O Google vai responder, mas você tem que fazer a pergunta certa. Então, hoje, no mundo da disponibilidade de informação, o mais importante é você saber fazer as perguntas certas. Tá? Então, essa capacidade de criar as perguntas e desenvolver as perguntas é uma habilidade aí, uma metodologia que eu quero que vocês busquem, né? Que vocês consigam atender. Outra peculiaridade dessa disciplina aqui é a gente fazer essa integração. Integração do que você viu lá no módulo de vegetais, integração do que você está vendo agora no módulo de animal. Então, a gente vai integrar todos esses conhecimentos que você já abordou, né? E aí, daí a necessidade de você realmente construir um resumo que tenha a sua perspectiva ali dentro, né? Que tenha ali o despertar do amadurecimento do conteúdo que você já teve no semestre. Então, por isso é que eu sou bem exigente aí nessa etapa de elaborar o resumo, porque não basta você fazer uma análisezinha de um artigo, né? Você vai ter que integrar ali os vários artigos, você vai ter que integrar ali tudo que você viu no módulo de vegetal, tudo que você está vendo agora no módulo animal, tá? Então, é importante a gente integrar esses nossos conhecimentos, tá?
E você vai ver que é possível. Quando você chega no final, que você fez um podcast bem maduro, bem trabalhado, você sente assim, nossa, eu fiz isso aqui, né? Então, é gratificante mesmo ao final do semestre, quando você conseguiu ter uma atitude autônoma, uma construção crítica, uma capacidade de responder perguntas importantes e integrar tudo que você já viu até o momento. Então, são esses aspectos fundamentais, tá? A gente tem a nossa Google Sala de Aula, na qual a gente já tem lá todos os nossos materiais, tá? Temos três apostilas preparadas de atividades práticas, tá? Vamos ter as lives síncronas, né? Os momentos síncronos aqui via Meet e os diversos momentos assíncronos, tá? Lembrando que a gente também está sempre à disposição para atendimento a você, aluno, né? Principalmente, gente, nesse momento remoto, é importante a gente ter esse contato. E eu estou sempre muito disponível para que vocês possam tirar dúvidas, conversar, dialogar, falar mesmo sobre as dificuldades que são encontradas, a construção do conhecimento dentro da disciplina de tecnologia de alimentos, tá? Como é que a gente pensou essa questão da avaliação, tá? Vocês vão ver que o sistema de avaliação aqui, ele é autônomo e independente, tá, gente? Então, existe uma coisa que é a construção de um conhecimento baseado na minha vivência, na minha prática, né? O que eu quero com isso? Eu quero que você consiga desenvolver um material, né? Uma sequência didática de construção do conhecimento a partir das informações. E aí que você adquire a autonomia, né? A liberdade na construção do conhecimento. E qual é o meu papel aqui? Orientação, né? Eu sou aquela que vai orientar vocês diante dos aspectos estruturantes e das etapas de construção desse conhecimento, tá? Então, a primeira avaliação aí da disciplina consiste em você falar para mim qual a matéria-prima que você gostaria de agregar valor, né? Ou estudar ao longo do semestre. Qual a matéria-prima que você vai estar estudando, desenvolvendo um conteúdo, né? Para passar esse conteúdo para os colegas e para a internet, né? Para o mundo, né? Como a gente fala. Então, essa é a primeira parte dessa avaliação. Tem que ser algo que vai identificar a sua característica, o seu pensamento, o seu sonho, aquilo por que você está aqui estudando a agropecuária, né? Então, assim, ou o que você vislumbra para o seu futuro de conteúdo de prática, de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade. Então, você vai dizer para mim qual que é essa matéria-prima que você gostaria de estar agregando valor. Aí, a partir disso, eu vou enviar por e-mail para vocês os artigos, né, sobre, né, o processamento, a agregação de valor, a conservação, as características daquele alimento no e-mail de vocês. A partir daí, desse material, você vai ler os materiais, não é escolher um só, tá, gente? Ou escolher só dois e fazer um resumo. Na verdade, você tem que ler e, a partir daí, você vai construir um resumo do tipo revisão de literatura. O que é isso? É você buscar informações importantes dentro de um pensamento que você desenvolveu, né? Então, por exemplo, eu quero falar da manga, né? Aí, a partir da manga, eu pensei aqui, assim, pelos artigos que eu vi, vou falar das características da manga, vou passar lá pela minha disciplina de fruticultura e vou falar um pouco de como se faz o cultivo, se faz a colheita, se faz o manejo de pragas, né? Então, assim, para obter determinadas características, né? Por exemplo, um maior número de fibras, uma coloração diferenciada, né?
Então, aí você passou lá pelo aquele conteúdo de fruticultura, baseado também em artigos, né? Fundamentando em artigos. E aí você fala que, por exemplo, como é que é o desperdício da manga, né? Tem artigos que falam de processamentos, do néctar, de desenvolvimento de bolo, de geleias. Então, assim, aí a partir daí você faz um resumo de revisão de literatura dentro desse tema aí de manga, né? Que a gente vai discutir mais ainda sobre como fazer esse resumo de revisão de literatura. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que você tem que fazer uma linha de pensamento, né? É como se você fosse fazer a sua redação lá, que ela tem um começo, um meio e um fim. E baseado, né, estruturado dentro de conhecimento cientificamente comprovado. Né? Então, por exemplo, a composição da manga, quem pesquisou a composição da manga, né? Quem está dando para você aí quais são as características de composição físico-química e nutricional da manga? Dentro lá do processamento, né, da produção da fruticultura manga, quais são as características aí que a gente vai ter de produção, de cultivo, de manejo de pragas, de colheita, de pós-colheita, né? E aí, para conservar essa manga até que ela seja comercializada, né? In natura, processada. Então, aí você criou aí um texto, né? Que tem uma sequência, um início, um meio e um fim, baseado, estruturado em informações de artigos. Aí você me envia esse resumo, eu analiso esse resumo, dou minhas sugestões, né, minhas correções, envio para você, aí você faz as correções e a gente autoriza, aí você grava o podcast, tá? O podcast ele é super simples de gravar, um aplicativo para o celular, para o computador, super simples de estar gravando, de estar baixando, e aí você me manda o link do podcast, e aí a gente encerra o esquema da avaliação da disciplina. Vantagens desse sistema de avaliação. Cada um aqui vai pegar uma matéria-prima e vai ter uma visão, uma produção de conhecimento. E a gente vai disponibilizar esse conhecimento posteriormente para os nossos colegas, para os nossos amigos e assim por diante. Então, a disciplina produziu aí um material de cunho científico, de embasamento científico, dentro da agropecuária, dentro da tecnologia de alimentos, para disponibilizar para as pessoas. Tá? Então, assim, é muito importante que você tenha essa preocupação quando você estiver fazendo seu podcast. Ele é uma informação que vai ser transmitida para as pessoas poderem aprender e aumentar os conhecimentos dela. E esse conhecimento tem que ser embasado em artigos científicos, dados científicos, né? Para que você não esteja por aí espalhando fake news, né? Então, é importante aqui a gente entender essa produção aqui dessa avaliação, né? Isso aqui é uma maturidade que te garante ali autonomia, análise crítica, capacidade de resolver problemas e integrar tudo que você viu até agora dentro da agropecuária, tá? O que a gente vai ver, né, além dessa produção autônoma aí de avaliação, ao longo do semestre? Nós vamos falar da importância da tecnologia de alimentos, da composição, dos aspectos nutricionais, da microbiologia, sanitização de ambientes agroindustriais, os métodos de conservação. A gente passa pelos de calor, frio, desidratação, controle da atividade de água, defumação e assim por diante. Vamos falar de cada uma das tecnologias, tecnologia de leite, tecnologia de carnes, tecnologia de frutas e hortaliças, ovos, né, processamento de vegetais, industrialização, principalmente embalagens comestíveis e um pouco de resíduos também, tá? Então, a ideia principal do nosso trabalho, eu já não dava muita aula teórica, porque eu não acreditava naquele esquema de só uma pessoa fala e outra pessoa escuta, né? Então, minhas aulas sempre foram muito práticas. Quando a gente veio para o modo remoto, eu acho até que ficou mais viável, visível aí esse desenvolvimento prático, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que está ficando nosso aprendizado prático. O que é importante, né, que a gente quer desenvolver em vocês? Saber conservar os alimentos na agropecuária que vocês produzem, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Fazer análises básicas de qualidade ou verificação básicas de análise de qualidade,
conservar e industrializar produtos derivados de leite, de carnes, né? De vegetais, embalar de forma correta os produtos de origem animal, vegetal. Tá? Então, essas são habilidades que a gente deseja que vocês alcancem lá no final da disciplina, né? Importante, né? Vocês saberem que esses são os objetivos a serem alcançados aí no desenvolvimento de habilidades e competências. E aí, professora, como é que está organizado, né? Então, só para vocês verem aqui, eu gosto de entrar aqui na nossa Google Sala de Aula. Vocês vão entrar aqui na Google Sala de Aula, Tecnologia de Alimentos, na APB e na APA. Vocês vão vir aqui sempre em atividades, tá? Vocês vêm aqui em atividades. E aí, aqui em atividades, vocês vão ver o nosso plano de ensino da disciplina. Aí tem as apostilas teóricas, né? Tem as apostilas práticas de frutas e hortaliças, de carne e leite, de cereais, panificação e confeitaria. Né? Então, essas aqui são as apostilas de atividades práticas que a gente vai ver ao longo do semestre, tá? Já se encontra aqui a nossa atividade avaliativa, né? E aí, vocês vão dizer o que consiste essa atividade avaliativa. É dizer para mim qual matéria-prima, né? Professora, tem problema se vier a mesma matéria-prima que o colega escolheu? Não, não tem problema, tá? Podem aquilo que te identifica, tá? Por que não tem problema, gente? Porque cada texto, cada construção, ela é única. Cada aluno vai fazer uma análise diferente dos artigos que a gente vai enviar. Por quê? Porque tem perspectivas diferentes, tem uma análise, uma pergunta diferente, uma inquietação diferente, um objetivo diferente, tá? Então, não se preocupem em ter temas iguais, não precisa ser temas diferentes, tá? Porque eu tenho certeza que saem textos diferentes. A gente tem aqui também alguns resumos, né, de conteúdos importantes que vocês podem maratonar. Eu acho, assim, uma oportunidade única desses materiais que são muito bons, tá? Que vai explicar sobre alterações. Todos eles aqui, ó, esses primeiros, são da Universidade Federal de Viçosa, estão muito bem elaborados esses materiais aqui, esses vídeos, tá? Então, por exemplo, professor, eu quero saber mais sobre deterioração e alteração. Tá aqui. Fenômenos que levam à deterioração. Tá aqui. Fenômenos físicos relacionados à deterioração. Tá aqui. E aí, sobre métodos de conservação, né? Então, tem vários aqui vídeos produzidos para vocês entenderem mais dos princípios. Isso daqui, gente, é realmente para maratonar. Baixem aí salva esses links aí no seu telefone, que em determinado momento, quando você estiver ali esperando alguma coisa, ou angustiado, porque nem série mais você quer ver, então, ou tá estressado demais, precisa relaxar, você baixa um vídeo desse aqui e fica lá assistindo, que eu tenho certeza que você vai relaxar. Sério. Aí a atividade avaliativa 2 é o resumo, né? Tem aqui os links explicando como vocês podem estar fazendo um resumo de revisão de literatura, mas lembrando que vocês têm que me mandar qual é a matéria-prima para eu poder mandar os artigos para vocês, tá? Eu mando o artigo por e-mail para vocês, vocês vão ler os vários artigos, formar uma capacidade, uma crítica, né? Uma análise crítica sobre os artigos, montar uma linha de pensamento do que você quer fazer, né? Do que você quer falar, de como você quer agregar valor, e aí, a partir daí, construir seu texto baseado em informações científicas, tá? E no final, a terceira avaliação é só me enviar o link do podcast. Aqui tem uma sugestão de vídeo explicando lá um passo a passo, bem explicadinho, de como gravar um podcast, tá, gente? Bem rápido, fácil. Depois que você tiver o resumo, é muito rápido, muito fácil você gravar o podcast, tá? Que aí é só treinar e gravar.
Então, aqui dentro da nossa sala de aula, lembrou? Entra lá, tecnologia de alimentos, vem em atividades, baixa esse material todinho. Eu vou estar colocando aqui para vocês as apresentações em PowerPoint, tá? De todas as tecnologias, das matérias-primas, alterações. Eu vou colocar aqui todo aquele PowerPoint lá de apresentações. Para que você baixe o material e você tenha lá o material, caso você goste ou queira dar mais uma complementada de estudo, tá? Quando a gente pensa aqui, professor, em adquirir todas essas habilidades e competências aqui que você citou, qual que é o itinerário de formação, né? Como é que a gente vai construir isso daí? Gente, a gente vai construir isso daí em aulas práticas, tá? Professora, eu preciso fazer os vídeos dessas práticas. Não, gente, não é os vídeos das práticas que eu vou avaliar, né? Eu vou avaliar lá a sua construção de conhecimento, de conteúdo, o seu podcast lá no final, o seu resumo e seu podcast no final. Mas é muito importante, gente, no aprendizado da aula prática, no aprendizado da disciplina, desenvolver as práticas, tá? É muito, muito importante. E aí é uma oportunidade única para que vocês realmente façam aí na prática atividades, né? Então, só para dar um exemplo aqui, vamos abrir a prática de vegetais, essa primeira aí, que é geleia e geleiada, né? Então, você vai abrir aqui a apostila. Ela é uma apostila com pouca teoria e todas práticas, tá? Então, você vai ver aqui, eu faço uma introdução ao que vem a ser a tecnologia, e aí já vem a atividade prática 1, que é geleia e geleiada. Tem alguns links aqui que vocês podem entrar e ver. E aqui embaixo vai dizer como que você vai fazer a geleia, tá? Então, aí, para fazer geleia, você precisa de açúcar, pectina e ácido cítrico. É disso aí que você precisa para fazer geleia. E aí, aqui tá as formulações. Então, por exemplo, professora, eu tenho 100 gramas de morango. Eu vou colocar 60 gramas de açúcar, algumas gotas de limão, porque é 0,1%, e pectina. E aí eu vou fazer a geleia, né? Essa é a geleia comum. Você está vendo que ela tem mais açúcar do que polpa. Quando a gente faz a geleia extra, então eu tenho 100 gramas de morango. Vou colocar 50 gramas de açúcar, gotas de limão e a pectina, e vamos fazer uma geleia extra. Eu gosto da geleia com apenas 35% de açúcar. Então, eu vou colocar 100 gramas de morango, 35 gramas de açúcar e vou as gotas de limão e a pectina e vou fazer a geleia, tá? Então, gente, essas formulações aqui estão em porcentagem. Por quê? Porque depende de quantidade de matéria-prima que você tem aí. 100 gramas de morango nessa época agora tá fácil de achar, né? Ou então eu só tenho 100 gramas de goiaba para fazer uma geleia, ou então 100 gramas de ameixa. Então, dá para fazer porque está inscrito em porcentagens, tá? Então, depende da quantidade e vai ser possível fazer aí na sua casa, tá? Essas aqui, antes quem levantou? Rosângela levantou. Deixa eu só explicar aqui, Rosângela, aqui. Por exemplo, essas atividades, elas não são obrigatórias, tá? Elas são sugestões para que você aprenda na prática a desenvolver e aplicar os métodos de conservação, né? Então, por exemplo, para que fazer geleia? Para você conservar a fruta mais tempo, né? Então, você vai jogar calor, vai jogar açúcar e vai fazer um produto que tem uma durabilidade maior, tá? Então, são sugestões para você aprender. A cada semana, eu mando os links explicando essas atividades práticas para vocês, né? E aí a gente vai, ao longo do semestre, professora, eu tenho aqui disponibilidade, eu tenho banana, tenho micro-ondas, e eu quero fazer uma banana desidratada em micro-ondas. E aí, gente, vai lá, tá aqui, ó. A gente tem tanto para vegetais quanto para frutas, a desidratação em micro-ondas, tá? Então, a gente utiliza lá o pratinho, o próprio prato do micro-ondas e faz a desidratação, tá? Então,
é possível a gente fazer em casa essas atividades práticas. Oi, Rosângela, pode falar. Então, professora, minha dúvida é a seguinte: esse trabalho prático que a senhora está falando vai ser por agora? Toda semana a senhora vai postar uma atividade prática ou não? Como é? Eu não entendi muito bem, muito bem. Rosângela, cada semana aqui do nosso cronograma, a gente tem a prática referente àquela semana. Então, por exemplo, a dessa semana, eu vou enviar ali até amanhã, né? Hoje eu posto o plano de ensino e depois eu falo posto na Google Sala de Aula a explicação referente a geleias e geleiadas e pectina. Aí na outra semana, na próxima semana, eu vou postar lá na Google Sala de Aula a desidratação e o brigadeiro de biomassa. E assim a gente vai indo a cada semana aqui no nosso plano de curso, tá? A gente tem encontros síncronos mensais. Não é toda semana encontro síncrono, tá? Eu mando o link da explicação de geleia e geleiada, da explicação de secagem, tá? A cada semana. Aí lá em novembro a gente faz um encontro síncrono para tirar dúvidas se você está além do resumo, para tirar dúvidas sobre uma prática, para conversar sobre a tecnologia de alimentos, tá? Então, aí a gente marca o encontro síncrono. Mas a cada semana, lá na Google Sala de Aula, vai ter uma explicação dessas apostilas, tá? Professora, fazer ou não fazer atividade prática? Vai da sua disponibilidade, do quanto você está interessado, empolgado com a disciplina em fazer aquela prática. Gente, a prática de geleia ela é muito legal, a prática de pão de queijo é muito legal, a prática de requeijão é muito legal. Então, assim, a prática de hambúrguer é uma realidade diária nossa, uma necessidade já, né? Os hambúrgueres artesanais é uma realidade. A prática de minimamente processados também é extremamente importante. Então, tem práticas assim que é muito importante vocês estarem desenvolvendo. Então, quem nunca desidratou em micro-ondas, salsinha e cebolinha, quando viu que já estava amarelando, ia perder, uma forma de desidratar em micro-ondas. É rápido, é prático, na nossa casa faz. E conserva mais aquela salsinha, aquela cebolinha, ela vai ficar na forma desidratada. Então, são propostas de práticas extremamente viáveis, entendeu? Não é obrigatório, a sua pontuação, a sua média não depende da execução dessas práticas. É por isso que eu fico muito arrepiada, né? Quando as alunas me enviam o vídeo delas fazendo essas práticas, dos alunos, das alunas fazendo essas práticas. Por quê? Porque é algo que ela está fazendo, porque ela identificou como necessário, né? Então é isso que eu valorizo muito, é o aluno identificar que esse conteúdo é importante para a vida dele profissional, pessoal, né? De geração de renda, então assim, de autonomia, de conhecimento. Então assim, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu recebo esses vídeos de vocês, tá? Mas ele não é obrigatório dentro da composição da sua nota do semestre, tá? Aí, o semestre passado, o Mário da APB, né, ele até era mediador, ele perguntou, nossa, professor, você mudou, antes era obrigatório ter o vídeo, agora não é mais. Gente, é porque cada um tem uma realidade, né? Eu tenho que considerar, eu como professora, eu tenho que dar como é que ele fala? Uma isonomia, uma equidade na avaliação de todo mundo. E aí tinha gente que tinha facilidade, tinha disponibilidade de tempo, conseguia gravar o vídeo, assim por diante. Só que na medida com que eu estabeleço que isso vale nota, eu não estou dando uma isonomia, uma igualdade para todo mundo. Quando a gente constrói a avaliação nossa em cima do aspecto autônomo, construção do conteúdo, análise crítica, isso daí é individual e é igualitário e tem isonomia entre todos, né? Para que todos cheguem lá. Então, a nossa avaliação, ela não é condicionada ao desenvolvimento do vídeo, tá? Ela é condicionada à produção de conhecimento. Isso aqui todo mundo consegue
desenvolver aqui na disciplina, viu? E eu fico muito feliz com a maturidade com que está sendo feitos os trabalhos, né? Então, e lembrando, vocês são ensino técnico subsequente, né? Então, tem essa produção aí de qualidade muito grande. Eu fico muito feliz no final do semestre, tá? Então, Rosângela, as disciplinas, as práticas, né? Eu vou enviando, os roteirinhos já estão lá na nossa Google Sala de Aula, tá? Então, vocês já têm disponível aí todos aqueles que já se deram o ok, né? Se cadastraram. E aí, ó, eu tenho todas fabricar compotas, seja doce, seja em salmoura, né? Doce cristalizado. Então, você tem todo um passo a passo, um roteirinho aqui, né? E na medida que as semanas vão rolando, eu vou colocando lá na Google Sala de Aula os links de explicação de cada uma dessas práticas aqui. E aí a gente tem práticas, né? Produtos de origem vegetal. Vou tirar aqui. Vocês entram aqui em atividades, tem produtos de origem vegetal, tem carne e leite, né? Hambúrguer, linguiças, embutidos em geral, defumados, né? Defumação, uma defumação caseira bem viável. E as práticas de leite? Eu super recomendo a prática de requeijão. É uma das que eu mais e o requeijão fica perfeito, não dá muito trabalho, não te escraviza, não corre risco de ser dependente de temperatura, de várias coisas, e é muito viável. Tanto requeijão quanto iogurte são práticas assim, que é leite fermentado, são práticas assim, coringas, dentro do processamento, até por conta da aceitabilidade do produto, né, que é muito consumido. E aqui, a de panificação e cereais, recomendo super agora, inclusive para agora à tarde, a prática de focaccia, ou então a prática de Oi, Amélia. Oi, Amélia. Aí a avaliação vai ser através dos resumos, dos conhecimentos e do que você mandar, né? Isso. E do podcast, né? Isso, você vai fazer os resumos. Na verdade, você não vai fazer os resumos, você vai ler os artigos, tá? Então, você vai me dizer, Amélia, você vai me dizer qual é a matéria-prima que você quer estudar ao longo do semestre. Aí, a partir daquela matéria-prima, eu vou te enviar por e-mail os artigos. Você vai ler os artigos, fazer uma análise crítica dos artigos, estruturar um resumo. O que você quer falar? Dentro daqueles artigos que você leu, quais são os conteúdos que você gostaria de falar? Que você acha que é importante? Que as pessoas gostariam de estar sabendo, conhecendo, né? E aí, a partir desses artigos e desse conteúdo que você separou, se você analisou de forma crítica, né, os conteúdos que você gostaria que as pessoas soubessem, você vai fazer uma revisão de literatura. É 1,5 páginas a 2, tá? De 1,5 a 2. Tem gente que fez um parágrafo só, aí não tá certo, entendeu? Porque você tem que fazer 1 página a 2, tá? O seu resumo ele tem que ser do tipo revisão de literatura, ou seja, embasado em vários artigos, vários estudiosos, né? Vários pesquisadores naquele assunto, tá? Então, aí a gente estrutura o resumo, você me manda o resumo, eu avalio o resumo, e aí eu falo, agora pode gravar o podcast. Aí, quando você grava o podcast, envia, tá? Eu tenho que avaliar antes o seu resumo. Tá bom. Entendi. Então, é uma produção autônoma de conhecimento, tá? A nossa avaliação. E essas atividades práticas é para a gente aprender no dia a dia a fazer tecnologia de alimentos, a fazer processamento de alimentos, a fazer as boas práticas de fabricação, a agregar valor aos produtos, né? Então, assim, quando
quando a gente faz o pão de queijo, a gente está agregando valor ao polvilho e no queijo, né? O queijo ralado. Então, você está agregando valor ali a essas matérias-primas, ao queijo e ao polvilho. Então, além de desenvolver um produto bastante aceito. Então, a gente trabalha aí com cada um desses processamentos, aplicando a técnicas de conservação, tá? Esse daí é o nosso plano de ensino, né? Vou parar aqui a apresentação e me apresentar um pouco para vocês, né? Eu sou professora Heloísa Alves Figueiredo Souza, eu sou engenheira de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, eu sou mestre em nutrição humana, doutora em agronomia, especialista em vigilância sanitária, especialista em engenharia e segurança do trabalho, especialista em harmonização facial. Minha terceira graduação é a odontologia, minha segunda graduação é gestão de recursos humanos, né? Então, assim, de formação é isso, né? Eu sou professora de ensino superior desde 2003, professora no Instituto Federal de Brasília desde 2010, Campus Planaltina, desde 2010. Sou docente para vocês do curso técnico em agropecuária, tecnólogo em agroecologia e, além de coordenadora do curso técnico em agroindústria e professora lá também do curso técnico em agroindústria. Então, assim, é um prazer estar com vocês esse semestre e muito feliz sempre, porque vocês me motivam demais, tá? Muito obrigada aí por... Obrigada. Muito obrigada, viu? Prazer. Obrigada. E, gente, vou interromper aqui a gravação, mas vou ficar aqui à disposição para que vocês